Fala turma, tudo bem? Mais um Conversas A3 com pessoas incríveis do nosso mercado imobiliário. E claro que a gente está estendendo esse convite agora do Conversas A3 não só para o mercado imobiliário goiano, né, Rara? Olha que privilégio que a gente está tendo aqui hoje. Não é? Então hoje nós estamos falando aqui com o Gustavo Espíndola, ele é de São Paulo, ele já morou aqui, ele vai contar essa história aqui pra gente, mas hoje ele atua como investimentos imobiliários em São Paulo. E como é interessante pra gente trazer essas vertentes, essas visões, pessoas que estão vindo de um mercado que é muito mais competitivo do que o daqui. Vamos descobrir se essa competição tem um jeito ainda de ter entrada, se não, como é que tá aí? Primeiro de tudo, claro, muito bem-vindo aqui, Gustavo. Que bom que deu certo pra gente estar conversando aqui. Ô, gente, obrigado, Ana Rara, Marcos. Realmente, você vê o poder da rede social, né? Eu fiz um post, a gente conversou e eu sou muito facinho também, viu? Aí que ele falou, vamos fazer um podcast, tava falando sobre mercado, eu adoro falar sobre o mercado imobiliário e estou à disposição de vocês aqui. Super legal, Gustavo. E eu penso que o corretor, assim, tipo, quem está no mercado imobiliário, ele tem que ter essa abertura, né? Assim, vamos conversar. Vamos se conectar, porque das conexões surgem os negócios interessantes, surgem das conexões, não é isso? Exatamente. E assim, nesse nosso mercado é muito difícil essa conexão existir, porque a maioria das pessoas acha que eu vou concorrer, eu vou dar dica de como que faz algo e eu vou perder um cliente. E eu sempre baseei minha vida nisso, assim, olha, a gente tem que, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Né? Quanto mais eu compartilho, mais conexões eu crio, com isso, como você diz, mais negócios acabam aparecendo, né? Teve uma frase que eu li esses tempos agora falando assim que 80% dos negócios que você ainda não fez estão nos 20% das conexões que você ainda não Oh, meu Deus! Não é? É isso. Então, assim, uma conexão muda tudo. E a gente falando de São Paulo é um berço de conexões, né? Porque lá, uma megalópole já, né? Como que é essa dinâmica lá com relação ao mercado imobiliário, Gustavo? O que você poderia dizer? Cara, então, eu tenho algumas passagens por mercados bem distintos, né? Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sei, uma terra muito parecida com Goiânia, eu adoro Campo Grande. Só tem uma diferença, que o povo aqui é bem mais acolhedor, né? Inclusive, quando eu vim pra cá, foi até interessante, que eu tenho meu menino hoje tem 11 anos, né? Estudou aqui no Logosófico muito tempo. E quando eu cheguei aqui com minha mulher, meu menino é loiro do olho azul. Quando eu cheguei aqui, que a gente estava andando no Bosque dos Buritis, sim, ela com um carrinho eu do lado e tal, uma pessoa parou e começou a conversar, como se já conhecesse há muito tempo. Eu falei, nossa, gente, o que está acontecendo, né? Onde que eu tô? Eu não sou acostumado com isso. Aí passou mais um pouquinho, de novo, outra pessoa parou. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. O pessoal que já sabe que a gente é de fora e estão pregando alguma peça. Aí meu menino entrou na escola. No primeiro dia, um pai de um amiguinho dele, não conhecia, não sabia quem que era, a gente trocou uma ideia e tal. Ele falou, cara, então sábado a gente faz vamos queimar uma carne lá em casa. Eu falei, tá bom, beleza. Campo Grandense fala assim, né? Tá bom. Qualquer dia a gente marca, né? Cara, deu sábado, meio-dia, o cara me ligou. Fernando, inclusive vou estar com ele hoje. Juro por Deus, Ana Rara, cadê você? Eu falei, cara, como assim, cadê você? Eu tô em casa. Não, mas nós não combinamos? Eu falei, não, mas não é possível. Então, assim, eu passei pelo mercado de Campo Grande, eu vim pro mercado de Goiânia, agora tô no mercado de São Paulo. É um mercado muito, muito, muito competitivo mesmo, né? Então, só que ao mesmo tempo que ele é competitivo, a quantidade de pessoas ruins aumenta. Tá, ok. Então, assim, é engraçado isso, né? Você não tem um aumento muito grande na qualidade. Você aumenta a quantidade, mas você não aumenta a qualidade. É algo que eu até falo que o grande desafio do mercado imobiliário, o grande problema do mercado imobiliário, eu estou nesse mercado desde 2009, eu peguei aquele boom lá de 2009 para 2010, Minha Casa Minha Vida. O grande problema é a barreira de entrada, que não tem. É verdade, né? Não tem e também parece que não fazem questão de filtrar ou de balizar melhor, né? E aí a gente sofre com isso desde sempre, né? Porque o corretor é pilantra, o corretor é isso, o corretor é aquilo. E, cara, hoje, pra você ter uma ideia, em São Paulo, algumas escolas de TTI, elas já fornecem uma prova que você faz no ensino médio. O cara que não tem ensino médio, né? Que na minha época era supletivo, que você tinha que fazer um tema, não sei o quê. O cara já fornece lá uma provinha, você faz, não, tudo bem. Agora você tem segundo grau, tá aqui o seu TTI. Aqui o nosso presidente do CRES fala assim, que ela oferece o combo. Não é? É o combo do segundo grau com a carteira do CRES. Olha que loucura isso mesmo. E realmente vai baixando um pouco
essa questão que Tem alguns que se destacam, porque se sentem valorizados. Nossa, um mercado que me acolheu, me ajudou, tudo, mas a maioria não, né? Talvez assim, você trazendo isso para dentro do mercado, fique mais difícil para aqueles que já estão dentro e que são profissionais se estabilizarem como, de fato, profissionais de mercado imobiliário, porque você... assim, passa uma imagem para a sociedade de que a gente está balizado todo mundo junto. Exatamente. Então todos são corretores. Exato. E aí, como assim? E entre aspas, né? Porque Sim, não são corretores. Então são pessoas que por algum motivo entraram ali para, na maioria das vezes, eu já participei por muitos treinamentos. Eu falo que assim, eu nunca contei no dedo, mas mais de 1.500 pessoas eu já treinei. E assim, do mercado deve ter ficado umas 100 e olhe lá. Olha só. Porque a pessoa, ela entra com aquela ideia do, eu vou ver o que dá. Né? Perfeito. E não assim, é difícil alguma pessoa entrar e falar assim, eu vou ficar aqui até dar certo. Vou ser o especialista. Exatamente. E eu falo que só tem um corretor que dá certo. Só um. É aquele que fala assim, eu vou ficar até dar certo. É só esse, é o cara que não desiste. Porque a grande maioria... tem salário, né? Eu não sei como é que tá aqui no mercado em Goiânia, mas lá é a mesma coisa. Tem salário, tem alguma ajuda de custo, tem transporte, tem isso. Eu falei, irmão, se você entrar em qualquer emprego hoje, você vai demorar 30 dias para receber o seu vale transporte, seu não sei o que, seu não sei o que. Então por que você não tenta esses 30 dias aqui e nesses 30 pelo menos faz uma indicação, alguma venda, para você ver o tanto que esse mercado ele é pujante. Perfeito. A maioria não faz isso. Gustavo, claro que assim, vamos trazer um pouco para ver como que então esse mercado entrou na sua vida. Vamos. Cara, eu falo assim, eu conheço uma pessoa, ela trabalha até comigo hoje, que é a única pessoa na minha vida que eu falei assim, cara, ele falou assim para mim, cara, meu sonho sempre foi ser corretor. É um único cara que eu conheço na minha vida. Se você conhece alguém... que passou muita gente. Não é? Né? Como você falou. Cara, eu sou formado em engenharia elétrica. Olha só, eu formei em 2000... Trabalhei durante 10 anos na Brasil Telecom e na mudança Brasil Telecom, quando ela foi comprada pela Oi, eu acabei saindo. Né? Eu estava em Campo Grande, todo mundo que tinha algum cargo de gerência, de coordenação, foi mandado embora. Eu fui para uma distribuição, na época, distribuição de cartão telefônico e tal, e eu recebi uma ligação de uma menina que trabalhou comigo. Eu falei assim, olha, Gustavo, tem um cara aqui que tá procurando um diretor comercial para tocar uma house aqui em Campo Grande. Sei. Você não quer conversar com ele? E eu falei, quero. Vamos conversar. E conversei com o cara, fiz entrevista. Eu queria voltar para Campo Grande, que eu estava em Dourados, no interior. Por conta da minha atual mulher, eu namorava ela e tal. Eu falei, cara, eu preciso voltar. Eu falei, vamos ver. Fiz a entrevista e tudo, papapá. A hora que terminou a entrevista, eu falei, tá, mas e aí? Qual que é a proposta financeira? Ele falou assim, cara, a proposta é simples. Não tem. Você vende, você ganha. Eu falei, se não vendo, eu não ganho. Ele falou, exatamente. Eu falei, cara, vou pensar e tal. Liguei para alguns amigos na época do mercado. Até um amigo, um irmão meu, Rafael, que hoje ele é incorporador e tal, mas na época ele estava na Plaenge. Eu falei, cara, como é que tá esse mercado? Ele falou assim, cara, tá excepcional. Precisa de gente boa. Show. Você é comercial, cara, pode entrar. E eu acabei assumindo. Então eu fui diretor da House, da MRV na época. Entendi. Eles estavam entrando dentro de Campo Grande na época? Eles estavam entrando em Campo Grande, exatamente. Então eu lancei muita coisa junto com a MRV lá. Fiquei durante 5 anos. Depois eu fui para Brookfield, que hoje é Tegra, né? Sim. Então eu atendi muito Minha Casa Minha Vida. Depois acabei indo pro médio alto. E da Brookfield, através de uma house também imobiliária, eu fui convidado para vir para Goiânia. Foi aí que eu cheguei em Goiânia. Para tocar, para abrir uma área de revenda e de terceiros, né? De terceiros. E é algo que eu nunca tinha feito. Eu falei, cara, eu aceito, eu acho legal o desafio e tal, e eu vim. Pela Brookfield também ou não? Pela house da Brookfield. Pela house. Isso, exatamente. Pela house. Porque a Brookfield ela estava fazendo o inverso da MRV. A MRV tinha uma house terceirizada e estava colocando todo mundo para dentro. Perfeito. Equipe própria. A Brookfield fez o contrário. Ela tinha equipe própria e terceirizou. Perfeito. E eu era diretor dessa terceirizada. Só que no mercado também tem muita gente que fala e não cumpre. Né? E eu acabei tomando um tombo aqui. Só que eu já estava aqui. Puxa vida. Depois que eu formatei toda a área do zero, acabei formatando, a pessoa chegou e falou assim, olha, eu não consigo mais te pagar o que eu combinei. Eu falei, tá tudo bem, não tem problema. Né? Me dá um tempo, eu me adapto aí 60 dias, 90 dias. Ele falou, não, a partir de amanhã. Eu falei, então a partir de amanhã não vem. Eu era meio estouradinho também, né? Tá. Eu falei, então a partir de amanhã não vem, porque a pessoa possivelmente contou que ele não conhece ninguém aqui, não tem relacionamento, vai ficar na minha mão. Eu falei assim, não. Né? E acabei saindo, aí foi um momento bastante turbulento.
certeza. Bem complicado. Imagino. Cara, eu teve uma época, eu passei pela URBS aqui também. Fiquei um ano aqui na URBS. Não desiludiu do mercado imobiliário Demais, quando você demais, recebeu isso? demais. Você falou, poxa. Demais, assim, infelizmente, eu, né, eu acredito que a maioria tem muita decepção dentro desse mercado. Sim, né? tá. E aí eu volto lá por questão que a gente falou há pouco aqui, barreira de entrada. Perfeito. Quem que é o... Pelo amor de Deus, nada contra o que eu vou falar Sim, aqui. Quem sim. que é dono de imobiliária hoje? É um cara que era corretor, se deu bem, viu uma oportunidade. Foi abriu. crescendo, né? Foi acontecendo Foi organicamente. acontecendo. Organicamente. Quem que é o incorporador? É o construtor, é o engenheiro civil que viu uma oportunidade, ele foi. Perfeito. Ou seja, esse mercado ele não prepara ninguém, nem o dono de imobiliária, nem o incorporador. Né? Então, infelizmente, ainda acontece esse tipo de situação. E eu acabei passando por um momento bastante turbulento. Passei pela URBS, fiquei um ano na URBS, fora da área que eu sou acostumado, eu fui para a área administrativa lá. Tá. E eu Puxa, me vi realmente, um dia, totalmente diferente. Totalmente Totalmente diferente. Uhum. E aí eu me vi numa situação, porque eu entrei para dar treinamento. Né? Tá, ok. E aí a gente eu conversando lá com a Ana, que tá até hoje lá. Uhum. É Ana mesmo, não é Ana Ara. A Salatiel, E aí a gente falou assim, por que você não entra para cuidar dessa parte mais administrativa? Eu falei, olha, não é bem meu métier, mas tudo bem, vamos lá, é mais uma linha para eu aprender. E aí aí aconteceu algumas coisas, tá? Eu fui para, cara, eu tava no meio da Bahia, numa cidade chamada Paulo Afonso, lançando um loteamento com um chapelão grande de palha porque o calor não suportava. Olha só que loucura, né? Que virou minha vida. Até que eu falei assim, cara, chega. Não é isso que eu quero. Não é. Foi aí que eu aprendi o marketing digital. Olha que loucura. Eu comprei o curso, eu não sei nem como é que ele tá hoje, o Rodrigo Lucena, que é aqui de Goiânia também. Sim. Né? Comprei o curso dele, virei a noite estudando, foi aí que eu comecei a fazer anúncio, começou a surgir algumas coisas, liguei pra minha mulher e falei assim, não dá, eu preciso voltar, só que tem um detalhe, eu não tenho dinheiro pra voltar. Me manda uma grana aí. E aí eu fui, comprei uma passagem e voltei. Aí eu decidi, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu chego em São Paulo. Entendi. Né? E aí você foi pra São Paulo através disso, assim? De outra incorporadora. Uma incorporadora de loteamento. Né? Fui pra São Paulo. Todos os nichos ele passou. Eu só não passei por locação. É algo que eu não fiz. Mas o resto, todos de venda, eu passei. E através dessa incorporadora, fiquei um ano nessa incorporadora, quando eu era sócio de uma imobiliária, e a empresa, que era uma incorporadora de Minas, me chamou para a gente lançar uns produtos em Cuiabá e Campo Grande. E aí eu saí dessa incorporadora que eu estava, de loteamento, e fui lançar esses produtos lá. Fiquei até 2019, quando ele me chamou, o dono me chamou para ser diretor comercial dessa empresa. Então eu fiquei de 2019 até agora, em março desse ano, como diretor comercial dessa incorporadora, Via Sul Engenharia, que fica em BH e tem uma operação nacional. Né? Muito show você ter voltado para Campo Grande também, assim, você deu uma volta. Dei uma volta. Total, foi para São Paulo para voltar para Campo Grande. Minha mulher que ficou muito feliz, viu? Que quando eu tava em São Paulo, aí a gente foi para Campo Grande, nos encontramos durante um período curto de tempo. Né? E aí ela foi transferida para São Paulo. Quando ela foi para São Paulo, eu voltei para Campo Grande. Nossa. Eu falei, gente, que confusão, né? Mas enfim. E aí veio a pandemia, né? Na pandemia eu fiquei mais home office, foi onde eu vi a minha última menininha. Aí foi a que eu acompanhei, né? A Milena, que tem 3 anos e meio. Consegui acompanhar o crescimento dela. E aí com a pandemia essa empresa acabou patinando, né? E eu acabei saindo em março. Fiz um acordo com o dono, acabei saindo em março. E aí eu falei assim, cara, e agora? Estou em São Paulo. O que eu vou fazer? E aí, né? Aquele mercado gigante também. Tem muita oportunidade. Sim. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Abro uma imobiliária, vou ser corretor e tal. Falei, cara, quer saber? Eu vou ser corretor. E por que eu vou ser corretor? Porque eu comprei um empreendimento da Mitre lá, que é a empresa que eu represento hoje, em outubro do ano passado, um estúdio. E quando a gente fala em estúdio, parece algo comum para quem está dentro do mercado, Sim. Só que não é. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é um estúdio, eles não vão saber falar o que é um estúdio. Vai falar que é um flat, vai falar que é um apartamento de 1 quarto. É muito difícil o investidor saber, por isso que eu me especializei nisso. Quando eu vi que um estúdio... Né, hoje, aqui, inclusive, amanhã eu vou fazer um evento aqui para um grupo fechado, né? Junto com outro corretor amigo meu, Neto. E eu vou fazer um comparativo entre um produto que uma incorporadora lançou ali no Universitário, chamando de estúdio, mas que não é estúdio, é um apartamento de 1 quarto. Né, de 37 metros. Enfim, e eu comprei esse estúdio e eu comprei por 315 mil em outubro do ano passado. Hoje não tem mais na empresa e já me ofereceram 450 mil e não é o meu minha estratégia de negócio. Minha estratégia é ganhar renda passiva, né? Perfeito. Com aluguel short stay, curta temporada.
Eu falei, cara, esse negócio é muito bom de vender. É fácil de vender, eu vou começar a vender esse negócio. E aí eu fui pesquisando, comprei da Mitre. Falei, cara, eu vou entrar na Mitre. Fiz uma conexão com o cara, LinkedIn. Chamei, eu falei, cara, eu tô entrando, mas eu quero ser corretor. Ele falou, não, eu vi seu currículo, não dá. Eu falei, bicho, deixa eu te falar. Super qualificado. Eu falei, cara, deixa eu te falar. Eu vou ser porque, cara, é um produto que eu gostei. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu vou focar durante 30 dias em venda e depois eu começo a montar o time. Combinado? Ele falou, tá, combinado. E aí, Marcos, eu comecei a ofertar. E aí, você falou da questão dos 80%, 20%. Pra quem que eu comecei a ofertar? Pra minha... A gente fala sempre da lista 100, né? Seu primeiro, eu sempre falo no treinamento, começa sabendo o seguinte, olha, sua primeira venda tá aqui no seu celular, não tá em outro lugar. Eu falei, cara, eu vou fazer isso na prática aqui. Deu certo comigo lá atrás, vamos ver agora como é que vai ser. Resumo da ópera, em 60 e quase 70 dias eu vendi 17 estúdios. Ou seja, você se descobriu e o cara falou assim, pelo amor de Deus, não vem pra... Continua corretor, por favor. Aí eu falei, eu vou montar a equipe, mas eu posso continuar vendendo, né? Ele falou, não, pode continuar. Porque eu já tô naquela indicação da indicação. Perfeito. Né? Então, por exemplo, o Neto, né, que é um corretor aqui, que é meu parceiro, ele foi pra lá. Eu falei, cara, deixa eu te apresentar um negócio. Fui, apresentei pra ele, falei assim, bicho, eu quero esse negócio aí, onde é que eu assino? Comprou. Aí ele falou, cara, tem 2 caras que eu lembro de cabeça aqui já que pode comprar. Ligamos pros caras, aí eu me especializei também em atendimento online. Entendi. Das 17, 15 é pra fora de São Paulo. Entendi. Foram 4 aqui em Goiânia. Então ele falou assim, porra, cara, um negócio muito bom de vender, fácil, com uma entrada massa e tal. Vem pra cá. Foi aí que surgiu a ideia do evento. Então o que eu falo é o seguinte, gente, tem muita oportunidade dentro desse mercado. Muita. Enquanto... Eu falei isso ontem no meeting, né, pro diretor. Eu falei, cara, enquanto tem muita gente batendo cabeça aqui... Você vai abrir uma campanha dentro do Instagram lá, é caríssimo o lead. Sim. Vou disputar com uma empresa que tem um canhão desse tamanho, a minha arma é pequenininha. Cara, eu vou onde ninguém vai. Então eu vou oferecer para fora. Então eu vou começar a fazer esses eventos fechados com convidados pra gente oferecer o que lá fora ninguém conhece. E não tô falando lá fora do país, não. Sim, lá fora daquela região, né? Da bolha ali. Que lá todo mundo sabe o que é estúdio. O investidor lá sabe o que é. Aqui não. Aqui, mas é aquele que venderam que eu falei, não é isso. Mas qual que é a diferença? Cara, a diferença é que lá você vai gastar mais para mobiliar, a diferença é que aqui você tem uma taxa de ocupação menor, você tem um aluguel menor. Não que não seja bom. Eu acredito que todo investimento imobiliário, né, tem 2 flancos, né? É a valorização e a rentabilidade. Perfeito. A valorização ela acontece independente do imóvel ou do local. É claro, nada muito longe, muito afastado, né? Aquelas coisas horrorosas que às vezes ainda existem. Mas e a outra ponta que é a rentabilidade? Vamos fazer conta. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse evento amanhã, que vai acontecer. Super legal. E eu penso assim que essa questão hoje da gente globalizar as coisas já está dando a possibilidade para as pessoas, inclusive, entenderem que a gente pode ser dono, sim, de coisas não fora da nossa cidade, que aquilo vai dar uma renda passiva. Esses dias a gente conversou com alguém que está assim, oferecendo produtos em Miami, em Orlando. Então, pessoas aqui que falavam assim, você tá louco, eu... ter um imóvel fora do país, mas com uma estrutura jurídica adequada, com toda a infraestrutura e com toda a estrutura de locação, ela entende que aquilo passa a ser um investimento e não simplesmente um imóvel como tinha-se as pessoas antigamente pensavam, né? A gente antigamente pensava dessa forma. E aí eu fico pensando, quando você vai para esse lado, o que normalmente as pessoas falam? Elas falam assim, nossa, é muito simples, ou você tem que disruptar primeiro elas da cabeça desse imóvel fixo para entender ela lá num outro contexto de cidade, inclusive. Então, cara, isso é bem legal a sua pergunta. É um treinamento que eu faço muito também, objeção, né? Certo. É o que mais tem, acho que de qualquer mercado de venda é objeção, né? Como é que eu trato a objeção? Né? E eu faço um treinamento ao contrário. Eu fecho uma sala e falo assim, olha, nós vamos vender esse estúdio aqui. Me fala tudo que tem de ruim. Que você acha que tem Perfeito. de ruim. É caro, é pequeno, entrega no contrapiso, que é outra coisa que é uma quebra de paradigmas, né? Entrega no contrapiso, aí a gente lista todos eles. Então, a maior objeção, ela já morre com a questão da globalização. Hoje, né, eu consigo atender qualquer pessoa de qualquer lugar. Sim. Através do meu telefone. Dessas 17 pessoas, talvez umas 7, 8 não pisaram em São Paulo para ver o estúdio, pra você ter uma ideia. Né? Mas entenderam a lógica do negócio, como é que funciona. Então, a grande objeção que hoje a gente tem é o seguinte, quem vai fazer administração para mim?
Perfeito. O que é um aluguel short stay? É um Airbnb. Quem que vai fazer a administração para mim? E hoje eu vi que isso está começando a se espalhar e isso é muito legal. Essa empresa que lançou esse empreendimento aqui, teve fila de espera e tal, ela trouxe uma solução de São Paulo para administração short stay. Então hoje não existe mais, né? Eu moro em Guarulhos, eu não moro em São Paulo, capital. Para eu chegar no Brooklyn, eu moro em 40 de carro. Perfeito. Né? É longe. Então eu que comprei lá, eu não tinha como fazer uma gestão do seguinte, olha, a Ana Hara entrou, aí eu tenho que ir lá daqui a pouco para lavar lençol, trocar louça e bababá. Isso não existe mais. Existe hoje uma empresa ou empresas que fazem essa gestão inteira terceirizada. Inclusive pagamento de conta de consumo. Chegou a conta de consumo do seu estúdio de luz, a empresa vai lá e paga. E no final do mês vem o extrato, a conta corrente. Olha, entrou tanto, saiu tanto, tá aqui o seu líquido. Então hoje, o Marcos, acabou isso, essa questão de quem que vai fazer a gestão, quem que é isso, né? Precisa do físico ali. Precisa do físico. Só que aí, cara, eu volto ao seguinte, carro as pessoas já compram de fora há muito tempo. Mas o mercado imobiliário, ele é sempre mais devagar, né? Ele sempre precisa de alguém que fala, olha, vem cá, dá para fazer, que é o disruptar. Perfeito. Que você falou. Então, eu tava numa situação que eu falei, cara, ou eu me degladio aqui com todo mundo, ou eu vou para fora que ninguém tá indo. E é isso que eu tô fazendo. Super show. Então você, assim, nichou a sua forma de atuação baseado numa experiência também que você teve. Minha, exato. E é esse que você pensa que é o melhor. Porque você sabe que eu vi esses tempos para trás uma coisa falando assim que eu acho você vende a experiência que você teve muito mais fácil do que uma experiência que você não teve. Perfeito. Então, para as pessoas. Então, como você teve essa experiência de comprar um estúdio e ter essa rentabilidade, ter a valorização, você conseguiu passar isso com força para as pessoas. Falou assim, aconteceu comigo. Exato. E assim, cara, eu falo que dentro desse mercado a gente precisa criar credibilidade e autoridade. A gente acabou de encontrar ali com o rapaz, né? Eu falei assim, cara, o tanto que esse mercado é pequeno. Pode reparar, numa conversa que tem players, pessoas que estão no mercado, ele pode falar um nome, no máximo no segundo nome você fala, eu sei quem é. Não foi o que aconteceu agora aqui com ele? Foi exatamente isso. Foi isso que aconteceu agora aqui. Eu sou amigo do fulano. Eu falei, não, eu conheço o fulano, falei com ele, amigo do fulano. Então esse mercado é muito pequeno, ou seja, se você erra há 10 anos atrás, esse erro vai te perseguir. Super verdade. Vai te perseguir. Super verdade. Então você tem que ter credibilidade. E segundo é autoridade. Como é que eu vou falar de algo que eu não comprei? Então eu fiz o caminho inverso. Eu comprei primeiro para depois utilizar isso a meu favor. Eu falei assim, cara, foi bom para mim. O meu relacionamento, eu sei que se eu cutucar, ele compra, eu vou fazer isso então. E eu acabei nichando, que é outro grande problema do corretor e do mercado, né? Falando um pouco do desafio do corretor. Ele vai aonde a manada tá indo. Como tem muitas. Acontece isso aqui também ou não? Claro. Lancei aqui, vai todo mundo falar, blá, blá, blá. Ali, uma semana depois, esse aqui não tá tão bom, porque não sei o que começa, né? Olha, peraí, mas tá lançando ali. E o cara começa a ser uma barata tonta e não vai pra lugar nenhum. Eu não lembro se foi o Riso que teve aqui, que eu escutei o podcast dele, ou o homônimo lá do Zé Virgílio, que falou, cara, o problema é que as imobiliárias mesmo, elas não focam, a grande maioria. Se você é bom em lançamento, cara, foca em lançamento. Perfeito. Não adianta você abrir revenda, não adianta você abrir aluguel. Né? O métier de vocês é aluguel. Sim. Então, beleza, foca em aluguel. Né? Então, e esse é o grande problema não só lá de cima, do dono, né? E isso acaba indo lá para baixo. Ou seja, dentro da própria estrutura da imobiliária, o corretor ele dá cabeçada. Perfeito. Ele não se especializa. Né? E isso é cultural, né, cara? Assim, desde sempre, na escola, a gente era orientado ao quê? Olha, você é bom de matemática. Não se preocupa, eu fiz engenharia. Eu sou bom de matemática. Não se preocupa não. Matemática, beleza. Agora, português que você tem dificuldade, vai lá e estuda. Então, historicamente, a gente é ensinado a ser medíocre, a ser médio. Já pensaram nisso? Se você é bom, não foca no que você é bom, não. Foca no que você é Com certeza, ao invés de buscar parcerias e falar assim, formem grupos aonde um vai ser bom em cada uma das áreas. E aí fomentaria o empreendedorismo. Não, a gente realmente... Não é? Você é tendenciado a ser medíocre em todas as áreas. E lembrando que medíocre é ser médio, né? Não é ser ruim, é ser médio. Sim. Então, quando você é médio em tudo, você não é muito bom em nada.
Né? E eu vejo muito isso. Cara, quantas vezes já veio pessoal, vende uma área pra mim, vende uma fazenda. Eu tenho pavor disso. Eu falei, cara, eu não mexo com isso, porque pra mim é o lugar que mais tem um puxando o pé do outro, é nessa área aí. Eu falo, olha, eu não faço, mas eu vou te indicar uma pessoa que faz. Aí às vezes o corretor fala, pô, vou vender uma fazenda de 30 milhões, vou colocar não sei quantos milhões no bolso, resolvi minha vida. Cara, não é assim, não é o métier dele. E a pessoa às vezes vai chegar na fazenda, não sabe nem que tipo de solo, não sabe nem conversar a língua, conversar ali, vai chegar, sei lá, de terno. Não tem, assim, é toda uma estrutura que tem que a pessoa brilhar o olho quando descer do carro. Falar assim, nossa, estou em casa, eu me sinto bem aqui. Falar o idioma daquela pessoa, daquele cliente, né? E hoje eu me especializei em falar o idioma do investidor. Tanto que o pessoal brinca lá, né? Minhas vendas, as 17 são 17 vendas de estúdio dentro do mesmo produto e 16 na mesma aprumada. Pra você ter uma ideia do foco do foco, é tudo com uma aprumada só, né? Porque eu tenho uma aprumada que tem... Você comprou aquela aprumada, né? Exatamente. Você comprou e falou assim, essa daqui, ela é espetacular, essa daqui vai ser incrível. E sabe por quê, cara? Porque é um detalhe que o investidor ele precisa estar atento. Como é que funciona lá, né? Você tem os estúdios de 22, 24 metros, que a diferença de um para o outro é uma sacada, que não dá nem para chamar de sacada, de 2 metros quadrados. Né? Eu falo, cara, 2 metros quadrados, não está falando aí de 14, 15 mil reais no metro quadrado, não está falando de 30 mil reais no preço absoluto. Por um imóvel de 300 mil é 10%. Esses 10% a mais não vai refletir em 10% a mais no seu aluguel. Sim. Então não tem por que você comprar um negócio mais caro. Esse único que eu vendi é que o pai dessa pessoa vai muito para São Paulo e ele fala, ele gosta de sacada. Eu falei, tá, tudo bem, tá tudo certo. Vai usar. Vai usar. Mas em termos de investimento não tem sentido. Então eu consigo mostrar para o investidor que é o seguinte, olha, para mim não seria melhor vender mais caro? Eu enquanto corretor? Sim, né? É percentual, eu ganho mais se eu vender mais caro. Mas não ia ser tão bom para ele. Então eu falo que assim, os três têm que estar com dinheiro no bolso. Eu tenho que estar, o cliente tem que estar e o incorporador tem que estar. Tá todo mundo feliz? Porra, fizemos um bom negócio. Porque o mercado, e parece que não, mas passa muito rápido, né? 3 anos, né, para entrega, 2 anos para entrega. Fala, geralmente a gente, o ser humano ele tem a tendência de adiar a tragédia, né? Ele adia a tragédia, né? Não é? Daí a gente pensa lá na frente. Ele sabe que vai dar problema, né? E a maior prova disso é quando o cliente chega pedindo para eu colocar o manual para ele lá na entrega. Coloca o manual para mim maior lá na entrega. Eu falei assim, cara, veja bem, posso colocar? Posso. Mas deixa eu te explicar. Aí eu falo, olha, a gente tem a tendência de adiar a tragédia, então eu não vou... Cuidado. Esse termo é bom. Não é? São 2 anos de correção, são 3. Mas o INCC tá baixo. Calma, hoje ele tá baixo. A gente não sabe como é que o mercado vai se comportar daqui a pouco. Show. Então eu tenho que sempre Isso é respeito ao investidor, inclusive, que sabe o que é um dinheiro, sabe o que é rentabilidade, sabe o que é a INCC e GPM, ele sabe isso, né? E sabe o que é legal, Marcos e Ana Hara? Hoje tem informação para tudo. Para tudo. Eu mostro um site, inclusive essa apresentação que eu vou fazer, eu faço esse comparativo lá online para eles, porque o cliente, cara, ele não sabe direito o que... Por exemplo, você imagina vocês comprando um estúdio em São Paulo. Se vocês não confiarem naquilo que eu estou falando, perfeito. É complicado. Sim. Agora, também não dá só para confiar numa pessoa que você conheceu agora. Né? Então o que eu faço? O cliente geralmente, semana passada eu atendi um cliente para compra de um estúdio lá em outra região, na Zona Leste, lá da Penha. Aí, numa determinada ponto da conversa, ele perguntou assim, Gustavo, o que você acha que pega de aluguel aqui? Eu li para ele e falei assim, cara, eu não acho nada. Até porque o que eu achar hoje é irrelevante. Porque se o que eu achar hoje for ok, beleza, você vai falar assim, poxa, que bom, o Gustavo acertou. E na minha vida não vai mudar nada. Se eu falar e eu errar, pra minha vida continua não mudando absolutamente nada, mas na sua vai. Perfeito. Então o que eu faço? Eu mostro para ele, eu falo, olha, vem cá. E eu entro numa ferramenta, cara, que ela é pública e eu duvido que alguém saiba dela. E ela é pública, tá? É só você pesquisar. Que é um site que ele busca as informações do Airbnb na hora ali. Entendi. Quanto que ali naquela rua tá cobrando hoje um aluguel de uma diária. E qual que é a taxa de ocupação. Isso está disponível para todo mundo. Então eu falo, cara, eu não acho nada, vem cá. E aí eu puxo para ele na hora ali. Pronto, credibilidade e autoridade. E aí o cara, dificilmente ele fala não. Qualquer objeção dele...
caiu por água. Você mostra, né? Assim, Provou ali, né? Entre aspas. Contra fatos, não há argumentos, né? Exato. A gente pode Exatamente. dizer dessa forma. E, Gustavo, eu fico pensando o seguinte, que a autoridade a gente sabe que é percepção. Quanto mais a pessoa percebe você como uma pessoa de autoridade, mais ela vai querer ou tender a acreditar naquilo que você está falando e vai sentir e vai entender que aquilo também que você fala é relevante. Né? Quando você falou que você migrou para o digital, né, nesse posicionamento digital, você vê que aí foi um salto quântico para você com relação a essa autoridade percebida pelos clientes investidores e como você se posiciona hoje no digital para continuar permanecendo com essa autoridade? Legal, cara. Eu não digo que foi um salto quântico. Né? Eu vejo que assim, o digital ele é mais um componente. Legal. Que é outra grande narrativa que existe, né? Hoje, você pega um corretor e fala assim, cara, por incrível que pareça, São Paulo ainda funciona o panfleto? Cara, funciona. E muito. Entendi. Tá? Olha que coisa louca, não é? Você vai ali, a gente tem um produto hoje na Mitre de 7 milhões de reais que cliente compra com panfleto. Panfletos? Fica do lado da Oscar Freire. Oscar Freire, quem tem dinheiro vai para lá tomar um cafezinho no final de semana e tem corretor distribuindo panfleto ali. E aí, como é que a gente sabe disso? Porque a hora que entra na roleta, tem recepcionista, ela... onde você viu? Folheto na Oscar Freire, folheto na Haddock, folheto no metrô, folheto não sei aonde. Olha que interessante. Funciona, tá? Então, assim, eu vejo que é um conjunto de coisas. O digital é importante? Sim. Você tem que estar lá? Sim. Né? Eu estou aqui hoje conversando com vocês porque a gente se conectou pelo digital. Eu já fiz venda orgânica, né? Eu postando, olha, esse aqui é um plano de pagamento assim, assado, por conta do digital, né? Agora, há muita relevância, sim, quando eu posto alguma coisa, principalmente de cliente. Eu vejo muita gente postando assim, ele visitando um decorado, mostrando, e quando você olha os comentários, tem dois tipos, é o robô, né? Aquele cara que tem 400 mil seguidores e tem um robozinho lá que é fácil de identificar, é só emoji, só que a maioria das pessoas não tem curiosidade de ir lá e ver, né? Ou é aquele cara que tem 400 mil seguidores e tem 7, 8, 10 comentários de corretor aplaudindo, falando parabéns, você faz um vídeo legal. Então acho que isso é você investir o seu dinheiro para talvez aparecer e não vender. Que eu sempre falo, né, pessoal, olha essa pessoa que eu falei assim, cara, será que ela é relevante? Será que ela vende? E aí quando a gente vai buscar, não vende, né? Então eu tenho hoje 5 mil e poucos seguidores, assim, pro mercado imobiliário até que é muito, né? Sim. Mas pro mercado convencional não é. Só que me ajuda muito. Porque eu tô sempre ali. Pô, pousei em Goiânia. Eu sei que tem. Eu coloquei lá um videozinho do avião pousando e tal. Eu sei que tem um amigo meu que. Porra, o cara não sabia que você tava aqui e tal. E Vamos aí. encontrar, conexão. Exatamente. Então, eu vejo que é mais um, tá, Marcos? É mais um passo, é mais algo que a gente tem que fazer. Agora, de novo, dentro da minha especialidade, eu tenho um gestor de tráfego. Perfeito. E você sabe fazer? Cara, sei fazer tranquilamente. Escolher público, região, tudo. Excluir público, tudo. Agora, eu vou deixar de fazer o meu, que é a minha especialidade, que é atender, que é vender, para fazer tráfego. E aí você pega o corretor, o quê? O que você está fazendo no plantão? Eu estou fazendo tráfego. Irmão, eu não sei nem o que é isso. É tráfego de drogas? Não. É tráfego pago. O que é isso? Aperta o botãozinho impulsionar, aperta isso. E acaba se enganando, achando que está trabalhando. Eu falo para ele, meu irmão, vem cá. Vamos pegar um panfleto, cara, que vai ser mais assertivo do que você ficar aqui. Né? E automaticamente fazendo uma vez aquilo e repetindo aquilo várias vezes, você vai ficando melhor naquilo. Cara, né? E aí você vai especializando. E o corretor ele quer se especializar em coisas que ele não teria que se especializar como corretor. Por conta da manada, tá todo mundo fazendo. E às vezes... Você acha que é economia, né? Talvez seja isso. Ele talvez possa também não acreditar no potencial que ele tem de vendas. E aí, por ele não acreditar naquele potencial ou naquela parte que ele faz ali, ele prefere ficar focado em uma coisa menor. Que é o que não dá resultado. Agora, você falou um negócio que você também passou pelo lado de treinamentos, né? Então, Sim. Você treinava. E treino até hoje. Treina. Você continua treinando Sim. pessoas. Quando você vai analisar essas pessoas nesse treinamento, qual que seria a primeira função que você daria para as pessoas repensarem nas carreiras ou no mercado de trabalho que elas estão atuando? Perfeito. Cara, eu mudei o meu conceito e a minha maneira de executar treinamento pelo menos há uns 2 anos atrás. Certo. Porque quando você entra hoje em imobiliária, em incorporadora, em São Paulo,
todo dia, tá? A Mitre, que é a empresa que eu estou hoje, todo dia você tem treinamento. Todo dia, tá? Tem treinamento de maquete, treinamento de fluxo. Todos os dias. Todo dia. 10 minutinhos por dia. É meia horinha, 40 minutos, com apresentação de maquete, tudo mais. Todo dia. Mas não adianta treinar habilidade se você não ajusta comportamento. Então o que eu fiz? Eu comecei a treinar comportamento. Porque o cara pode ter uma habilidade técnica incrível. Eu falo que assim, a nossa vida, e eu fiz formação em coach, a nossa vida ela é baseada em alguns pilares. Certo. Né? Então pode reparar, se o seu profissional não está indo bem, muito provavelmente o problema não está no profissional. Você está com problema em casa, está com problema de saúde, está com problema de filho, né? Está com um problema financeiro, está com um problema na família. E o inverso também é verdadeiro. Se eu estou bem, estou no profissional relativamente bem, e eu tenho, perdão, se eu estou na família relativamente bem, o meu profissional pode não estar indo tão bem, vai impactar. Né? Então eu comecei a treinar ao contrário. Eu falo assim, cara, vamos treinar primeiro comportamento, ajusta, vamos equilibrar a sua vida. Eu acredito muito em equilíbrio. Por incrível que pareça, assim, você mora em São Paulo, trabalha e tal. Eu acredito muito nisso. E eu não sou workaholic. Não é a sou. cidade do desequilíbrio. É a cidade do desequilíbrio. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre desequilíbrio. Mas o que eu faço hoje? Eu mudo, eu faço o comportamental. Né? Então o último treinamento que eu fiz, eu sentei com os corretores e falei assim, olha, dei um círculo. Falei assim, cara, eu quero que você dê uma nota em cada uma dessas áreas da sua vida aqui. E onde tiver a menor nota, a gente vai trabalhar. Então, pouquíssimos colocaram profissional. Aí o problema é com a mulher, eu saio de casa, minha mulher reclama que eu tô indo trabalhar de graça. Eu saio de casa, mas minha filha tá doente. Eu não tenho dinheiro nem para pegar um ônibus, tive que vir com dinheiro emprestado. Então, eu entendi o seguinte, se eu ajustar o comportamental, né, a pessoa com um mínimo de habilidade cognitiva, né, ela consegue apresentar uma maquete, consegue apresentar um fluxo. Agora, se ela não tá bem, imagina o seguinte, você tá com perrengue em casa. E aí chega um cara que lá, eu tô falando aí de apartamento de 2, 3, 4, 10 milhões para você atender. Você olha para aquele cara já fala assim, putz, o cara ganha, sei lá, 200, 300 mil reais por mês e eu aqui ferrado, não tenho passagem para... Ou seja, você não consegue entrar tranquilo numa negociação. Você não pega nem a frequência da pessoa. Você não consegue pegar a frequência da pessoa de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Então assim, eu tô treinando isso, muito isso lá. E a questão de frequência, é legal que você falou isso. Qual que é o meu treinamento quando eu tô treinamento de maquete? Cara, primeira coisa, sai do plantão. Sai do plantão. Porque o cliente entra, né? Ele vai, é recepcionado, ele vai pra maquete e fica esperando o corretor. Pelo menos lá é assim, tá? Sim. Chama o corretor no microfone e tal, o corretor vem. O corretor já chegando. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Olha, eu vou te apresentar o empreendimento. Eu falo, cara, calma. Você tá nervoso e o cliente tá desconfiado. Ele não sabe quem é você. Você tá conhecendo o cara agora, você já vai querer falar de milhão? Pelo amor de Deus, é aquilo que a gente falou, você tem que confiar na pessoa primeiro. Então eu falo, olha, já que você sabe, primeira coisa, fala que pra você mesmo, assume que você tá nervoso. Então, sai do plantão. Quando você sai do plantão, já não tem ninguém te vendo. Você tá sozinho. Começa a vibrar na mesma frequência do cara. Se o cara fala mais alto, você fala um pouco mais alto. Se o cara fala mais baixo, você fala um pouco mais baixo. Se o cara tem filho, mexe com o filho. Se o cara tem mulher, foca na mulher. Se o cara tá sozinho, vê se ele tem aliança. Ou seja, começa a fazer uma leitura lá fora. Quebra o gelo e aí você entra. Perfeito. Então isso é treinar não só habilidade cognitiva, habilidade de poder mostrar uma maquete, como também comportamento. Né? Vibra na mesma frequência que o cara, estabelece aquela primeira conexão. Agora mesmo, domingo passado, eu atendi um cliente que ele chegou para mim e estava assim, ó, com o braço cruzado. Né? De máscara, braço cruzado, com a cara feia. Nossa. Não é? Eu fui, saí. Como que eu vou chegar, né? Tá aí o corretor, eu saí, falei, olha, vamos lá, eu vou te mostrar o que a gente tem aqui já na região e tal. Saí, quando eu saí, ele saiu assim. E aí tem o espelhamento, que é uma coisa que eu também falo, rapport, né? Eu cheguei nele e fiz exatamente assim, claro, não olhando, né? Deixa eu ver o que ele tá fazendo. De uma maneira bem sutil, tal, falei, comecei a conversar, né? Vi que ele era professor e advogado, comecei a falar assim, nossa, minha irmã também. Aí pronto, o cara morava perto, a mãe dele morava no empreendimento do lado do meu, em Guarulhos. Do lado. Conectou. Pronto. Show. Eu falei, nossa, ela mora onde? Ela mora ali na Vila Augusta? É ali mesmo. Pronto, o cara já descruzou o braço. A hora que ele descruzou o braço... Pronto. E aí, né, Marcos e Ana Hara, tem uma coisa que eu falo muito, cara, que é a escutatória. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu uso ela muito. Né? Bacana. Porque a gente tem hoje muito curso de oratória,
mas não tem curso de escutatório. Você aprendeu a escutar em alguma aula na sua vida, Ana? Não, né? Tanto é que essa palavra é igual você falou, assim, ela tá recente agora, porque agora estão falando. Só que a gente escuta pela postura, pelo jeito que a pessoa tá fazendo os gestos, lendo se ela tá de aliança, se ela tá com uma corrente, se tem alguma coisa escrita diferente na corrente ou não, para você poder conectar. Então a pessoa tá falando a todo momento, né? E a gente não escuta. Então eu escuto, eu falo pro corretor, eu falo assim, cara, segura sua vontade de falar, pelo amor de Deus, né? Porque a maioria das pessoas faz o quê? Enquanto tá falando, ela tá pensando no que ela vai responder. Quer ver um exemplo clássico disso? Pergunta pro corretor qual que é o nome do cliente e depois que o cliente foi embora. Não sabe. Não sabe, porque o cliente anota, a recepcionista anota o nome do cliente, né? E fala, com o corretor tal, cliente tal. Tá te esperando. Pronto, pergunta depois. Ele não presta atenção no que o cliente tá falando. Isso é muito louco, cara. É básico, não é? É básico. Por isso que esse mercado é tão interessante. É muito interessante isso. Assim, me lembrou de um grande amigo nosso que chama Luiz Chayamichi. E ele é um japonês, a origem japonesa, mas ele nasceu aqui. Ele é descendente direto. E nasceu aqui no Brasil, né? E aí ele é corretor já há muitos anos, e ele estava num plantão, e ele contou essa história para mim, deve ter umas 2 ou 3 semanas no máximo, que ele estava no plantão, e aí atendeu um casal, e o marido começou, e era a vez dele, né, de apresentar, e aí ele foi chamado, tudo mais, ele se apresentou e ele ficou do lado. E o marido começou a apresentar para a esposa. Então, de vez em quando, o marido só olhava para ele assim, e ele só assim, acenava, né? Okay. Isso, é isso mesmo. Assim, perfeito. Você tá ótimo. E aí, no final dessa jornada inteira, o amigo de plantão dele falou assim, cara, mas você nem atendeu o cliente? Ele falou, muito pelo contrário, esse cliente é o que eu mais atendi. Porque esse cliente não queria que eu falasse. Ele queria que eu queria vender, né? Eu estava lá para confirmar que ele sabia tudo para a esposa. Então, essa foi a venda. Essa é a parte de escutar, né? Exato. Escutar o cliente. Cara, e assim, eu falo, cara, às vezes o corretor se complica à toa. Como nesse caso, por exemplo, se é um corretor despreparado, um pouco mais novo e tal, ele, na ânsia de querer ajudar, ele vai falar e vai atropelar e vai falar uma bobagem. É isso, sem dúvida. E também, assim, a gente tem que entender que às vezes o cliente ele precisa exatamente do contrário. Que ele precisa que agora sou eu que vou falar para você. Né? Fique Exatamente. tranquilo que assim, ó, não, essa forma aqui, deixa eu te apresentar porque eu vou te mostrar um posicionamento. O cliente também vai ficar satisfeito. Exatamente. Mas são perfis, né? E o corretor saber. E isso acontece o tempo inteiro dentro do plantão. Eu falo muito de negociação, de mesa. Né? Lá a gente fala de mesa, né? Fazer mesa e tal. Então eu me especializei em fazer mesa. E Perfeito. o que é o fazer mesa? É escutar. Eu falo assim, cara, eu não sei como é que tá a cultura hoje aqui, né? Eu até vou me inteirar agora, vou ficar esses 3 dias aqui, vou me inteirar. Show. Mas lá é muito comum o corretor levar a tabela para mesa. Tá, ok. Ele pega a tabela impressa e leva para mesa. Né? Com o meu time eu falei assim, cara, vocês estão proibidos. Se eu ver que tem tabela na mesa, você vai ficar fora de roleta uma semana. Por que isso? Cara, é simples e é básico. Quando eu tô falando, se tem, por exemplo, algo distraindo aqui, é natural do comportamento do ser humano olhar. Se o meu celular, por exemplo, tá para cima e abre uma mensagem, aqui agora eu conversando com vocês, nem que eu não veja, mas no meu campo de visão tá aqui, eu falei, putz, minha cabeça começa... Eu falo, nossa, o que é isso? Então eu falo, cara, com o cliente é a mesma coisa. Ele tá com uma tabela, pronto, você colocou na mesa. Aí pior, qual que é o valor? Ele vai lá e abre a tabela e mostra, tá aqui, ó. Aí eu falo, cara, e o cliente quando ele fala assim, por que esse aqui é mais barato e você não me ofereceu? Então o cliente não sabe. Se ele não sabe, ele vai olhar o mais barato, mas o mais barato é 25 metros, que tá mostrando é 40. Sim. Então cuidado. Então o que eu falo? Como é que você vai pra mesa? Cara, você vai com uma folha de sulfite e uma caneta. Só. Você tem que ter mais ou menos 1 metro quadrado na cabeça. Né? Sim. 1 metro quadrado é 12, 15 mil, beleza. 20 metros? Então é 300 mil. Tá bom. Você sabe da regra. Qual que é a regra? Olha, eu tenho que pagar 40% até as chaves e depois o resto. Você financia ou quita. E pronto, e deixa o cara falar. Porque lá, a nossa comissão, ela sai de acordo com o ato. Entendi. Tá? Então, quanto maior a minha comissão, eu posso receber a comissão dali 7 dias, ela é integral. Então, o que o corretor, na maioria das vezes, fala na ânsia de vender? Não,
me dá R$500 de ato, tá tudo bem. Tá tudo bem pra quem? Eu falo pra ele, porque pra mim não dá, né? Porque eu ganho em cima da sua venda, irmão, então pra mim não tá bem, não. Vou receber 10 vezes de R$5, né, lá na frente, não tá errado. Então é uma coisa que eu tô me especializando. E aí, tem um caso emblemático, né, de uns 2 meses atrás, de um cliente na mesa, a parte de escutar. Mesma coisa, com sulfite e tal na mão e tal. Quando você ganha, né, quanto você tem pra dar de ato. Então não espera... Quanto que o cliente tem? Quanto você tem para dar de ato? Não é assim, ó, o ato aqui na tabela é tanto. Não, quanto você tem para dar de ato? Eu tenho 50 mil. Poxa, legal. Então vamos colocar 50, tal. Enfim, o cara trabalhava de gerente do Itaú, né? E viu um apartamento de 40 metros. Solteiro, mora com a mãe. Isso tudo ele foi na mesa. Não, sou solteiro, moro com a mãe. Naquela conversa informal, só que eu tô com o meu ouvido ligado no que ele tá falando. Tal. Eu comecei a fazer. Falei, cara, por que você tá cobrando de 40? Ele falou, como assim? Eu falei, cara, você pode comprar o de 53. São 13 metros a mais. E isso aqui, ó, lá na frente, a gente joga essa diferença aqui, diferença de R$120 mil. Essa diferença que a gente joga lá porque você tem capacidade de financiamento. Ele falou, é igual esse que eu vi aqui no decorado? Eu falei, é exatamente esse aí que você viu no decorado. Ah, mas não dá. Eu falei, cara, dá. Vamos tentar? Vamos. Passou. Entendi. Porque a gente na mesa ali tava escutando o que o cara tava falando sem falar diretamente. Super legal isso. Então, cara, é muito isso. Assim, o dia que o corretor aí, é uma dica, né, pro corretor aí que já tá fazendo mesa, que já tá no mercado e tal, cara, escuta, faz pergunta, né? Faz pergunta. Isso que o coach é muito isso, né? O coach, eu atendo como coach também, e às vezes a pessoa que eu tô atendendo fica até brava. Ele falou, pô, mas você não fala nada. Eu falei, cara, quem tem que falar é você. A resposta tá em mim, não tá em mim, tá em você. Mas você não decide? Não decide nada pra mim. Porque, cara, o que eu falo vem da minha percepção. Só que a minha percepção não é a percepção da pessoa. O que você acha que eu devo comprar isso aqui? Eu falei assim, cara, eu acho que eu devo. Você acha que eu vou conseguir pagar? Eu falei, se fosse eu conseguiria. Agora você, cara, quem tem essa resposta é você. Não é? Então a gente tem que estar sempre atento, cara. Eu falo, né? Eu ensino muita técnica de venda também, Marcos. O corretor que tá com dúvida, manda pergunta pro cliente. Manda pergunta pro cliente. Show. Teve um cliente que me perguntou, eu acho que foi até aqui de Goiânia, no online e tal. Ele perguntou o tamanho, qual que é o tamanho do espaço de coworking? Aí eu parei, eu falei assim, cara, não faço a menor ideia. Falei pra ele. Falei, cara, não faço a menor ideia. E eu tenho noção, né? Sim, a gente é do mercado, a gente tem noção de detalhe. Eu podia chutar. Mas, cara, vai que esse cara é um cara sistemático, vai lá e fala, pô, mas você falou cadê a 40, fita, né? E é 50. Eu falei assim, cara, eu não faço a menor ideia, mas terminando o atendimento é que eu vou buscar essa informação pra você. E aí, no meio do atendimento, quando eu mostrei a imagem, ele falou assim, cara, nem precisa mais ver o tamanho. Eu já vi que, pô, tem tantas mesas de atendimento, tem isso, tem aquilo. E tá tudo bem, né? Então, assim, eu poderia devolver pra ele, quantos metros você acha que tem? E interessante, assim, porque às vezes você faz um atendimento impecável. Você vai ali, você fica, sei lá, meses às vezes falando. E aí, por conta de um negócio desse que você tenta fazer uma bobagem de inventar alguma coisa que nem vai ser tão relevante para o negócio como um todo, mas ele começa a questionar tudo aquilo que você falou nos meses anteriores. Talvez seja essa que é a... Eu falo que a negociação, cara, ela é assim, são duas pessoas que elas estão em conflito. Pensa bem, negociação são duas partes que estão em conflito. Senão ia ser negociação. Ia ser só onde eu assino. Né? É verdade. Assim... Então já entra com isso na cabeça. Olha, o cara ele vai te testar. Cara, ele tá te entregando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 300 mil na sua mão. O mínimo que ele requer é confiança. Sim. Pra você ter uma ideia, gente, hoje, a cliente meu, por exemplo, que pede... Eu fiz uma vistoria para um cliente meu ontem. Eu fui vistoriar o meu, que tá entregando agora. Ele comprou na mesma torre, eu fui vistoriar o dele. Eu falei, cara, pode me passar. Então, o trabalho do corretor, ele não acaba ali. Né? Credibilidade e autoridade. Eu tenho a senha de todos os meus clientes que compraram agora recente, do aplicativo. Ontem mesmo atendi um cara, falou, cara, não chegou um boleto e tal, eu entrei no sistema dele, vi que de fato o boleto não estava lá, não apareceu por um outro motivo, já abri um chamado e já mandei para ele o boleto. Ou seja, uma assessoria realmente... Ela não para ali na venda. Então, se você fala uma bobagem e perde a credibilidade, cara... Já era, aquela venda não concretiza, acabou. Falei, mas você vai ficar trabalhando pro cara até quando? Até quando ele precisar, porque ele vai me indicar. Perfeito, porque às vezes o filho dele vai precisar, ou uma pessoa do relacionamento dele. Né, hoje eu já estou na indicação da indicação. Já tem casos que eu estou na indicação da indicação da indicação. Olha que incrível isso. Né? Então assim, você imagina... E relativamente em pouco tempo.
Tô falando de maio, final de maio para cá. É isso. Então, assim, relativamente um pouco tempo, já conseguiu assim, estruturar uma lista de indicações que é um processo fabuloso para o corretor, né, querendo ou não. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte. Claro que a gente entende assim que isso é fundamental, você ouvir o cliente, você tá ali dentro de uma mesa, junto, né, com o cliente na mesa, entendendo aquele processo todo. Mas e como que o corretor, às vezes de mercado, consegue controlar a ansiedade dele da venda? Ótima. Né, em si? Ótima. Cara, eu sou muito prático assim e direto. Se o corretor tá... Primeiro, a maioria do corretor hoje que entra, ele tá quebrado. Perfeito. Fato. Ele está entrando por uma barreira baixa de entrada muitas vezes. Isso. Né? E talvez aquele ali seja o último tiro dele. Fala assim, cara, a última bala que eu tenho é essa aqui. Ou aquele corretor que já é de mercado, que não tem educação financeira, ele também está quebrado. São dois polos completamente opostos, mesmo, né? O cara que está entrando agora que está quebrado e o cara que está no mercado já e que está quebrado. E assim, vocês são do mercado, vocês sabem. Sim. Vocês sabem. Né? Sim, então, assim, sim. São poucos corretores que você fala, pô, esse corretor tá beleza. Então, primeira dica é o seguinte: monta uma reserva de oportunidade. Tá? Eu não falo nem reserva de emergência, né? Tem muita gente que usa reserva de emergência, eu não gosto de usar essa palavra, porque ela puxa o quê? A emergência né? É igual gente que gosta de guardar dinheiro para quando ficar doente. Eu vou ficar doente. Ai, credo. Deus o livre, mas é verdade. Né? Então, reserva de oportunidade. Você tem que estar lá com caixa feito, você vai ver que você fica mais tranquilo. Você já entra tranquilo. Agora, e o cara que não tem? Chama uma pessoa para atender contigo. Perfeito. Assim, o Marcos, eu podia inventar um monte de coisa, faz treinamento e tal. Irmão, chama um cara para atender contigo. Ótimo, assim, vamos pegar aquele conceito que a gente estava falando, inclusive, da escola que não ensina. Né? Eu sou bom em matemática, o outro é bom em português. Junta os dois, não fica tentando fazer o português ficar bom para você, que você vai ser mediano ali. Cara, e assim, eu falo isso direto dentro do plantão. Eu falo, cara, você tá quebrado, não tem total conhecimento do produto ainda? Chama um coordenador, chama um parceiro. Tá? Ah, mas eu vou ter que rachar a comissão? Eu falei, cara, você prefere ter 100% de nada ou 50% de alguma coisa? Né? Então, vai, treina, porque a hora que você fizer um caixa financeiro mesmo, você vai atender com mais tranquilidade. Você pode perceber, o corretor ansioso é o corretor que está sem grana. Não é, Marcos, assim, mesmo o cara que entra, o cara tá cheio de grana, entrou agora no mercado, ele não vai estar. Ele pode estar ansioso no sentido de novidade, de não saber, mas ele não tá falando o seguinte, cara, com essa grana, eu vou pagar a parte da minha dívida. Ele não tá, então o cara tem que estar. E eu também dou treinamento de gestão financeira. Principalmente pro corretor. Isso é hábito. Ó, vamos falar essa questão de financeira rapidamente. Corretor, a pessoa que entra no mercado está acostumada a viver com R$1.500, R$2.000. Perfeito. Ele ganha 10 mil. O que acontece? Compra um carro. Faz dívida. Compra um carro. Total. Eu falo que é o seguinte, eu tenho dois... Pode perceber. Um terno de R$5.000. Não é? Eu tenho dois grandes desafios na minha vida profissional enquanto gestor de time. Primeiro é fazer o cara vender o mais rápido possível. Segundo é fazer ele voltar quando ele vende. Percebe isso? O cara some. Ele some e ele começa a matar metade da família, né? Minha sogra caiu, minha filha ficou doente, eu não sei o que, Daqui a pouco ele aparece. Aí aparece quebrado. Quebrado. Eu falo, cara, cadê o... Não, então, cara, veja bem. Aí vem o veja bem, né? Veja bem Gente, duro. Veja bem, ó, cuidado, hein? A hora que o seu cliente falar veja bem, cuidado. O veja bem vem uma mentirinha logo em seguida. Né? O veja bem é um tempo que eu tô dando pro meu cérebro pra ele inventar alguma desculpa. Veja bem, não é? Veja bem. Então, cuidado. Cara, o cara tem que estar capitalizado. Cara, eu falo assim, olha, mantenha a sua... Você que tá acostumado com 2.000, mantém 2.000 pelos próximos 3 meses. Ganhou 10. Ah, mas eu não vou matar minhas vontades. Eu falei, irmão, você tem 30, 40 anos, você não matou sua vontade até agora, você quer matar em um mês. Não é? Dura realidade. Vou viver tudo que eu não vivi até hoje. É isso, cara. É complicado. E é um ônus dessa área, né, cara? Como ela paga muito bem, né? Quanto corretor às vezes tá reclamando, mas cliente não entra, cliente é isso. Eu falei, cara, se essa área fosse fácil, pagava R$500 por venda. Você tem venda lá de produto, e um produto mais simples. Aí você vai pagar 10, 12, 15 mil reais de comissão, porque tem comissão, premiação, bonificação, vendeu, levou, um monte de coisa. Porra, você não ganha nada. De repente você ganha 7, 8 vezes o que você estava acostumado e não dá. Então, é por isso que eu falo, é comportamento. É comportamento antes de habilidade. A habilidade é fácil de treinar. O comportamento, ele requer um pouco mais de cuidado. Quando a gente vê assim, e a gente fala do corretor iniciante, normalmente, igual
voltando lá naquele começo, né? Teoricamente, a gente pensa que mercados são diferentes. Então, o corretor de Goiânia ou de Goiás é de um jeito, de São Paulo é de outro, enfim, do Sul são outros comportamentos. Mas você percebe, assim, habilidade, talvez comportamentos extremamente parecidos em toda a área do mercado imobiliário? São completamente iguais. E olha que eu já tive a oportunidade de atuar em vários mercados, né? Na época daquela incorporadora, primeiro que eu entrei em São Paulo, eu atuei em Manaus. Eu fui para Manaus, eu tive a oportunidade de fazer... Dizem que é um mercado extremamente pujante muito legal, lá, né? Muito legal mesmo. Muito bacana, cidade muito bacana. O problema é que é longe, né? Aí vem o relativo, é longe do quê? Tá perto da Disney, né? Só que tá longe daqui, Muito não é? Enfim, é muito parecido, Marcos. Infelizmente. E aí eu ainda bato na tecla. Mas é São Paulo, é diferente. Não é. São Paulo aumenta a quantidade, tá? E a qualidade continua sendo baixa. Infelizmente. É só você perguntar pro corretor que passar aqui qual foi o último treinamento que ele fez de capacitação. Ele vai falar assim, eu fiz um da maquete. Eu fiz um com o meu gerente. Fala, cara, não tô falando disso, tô falando de um treinamento. Você fez algum treinamento de como que você melhora o seu comportamento? Você sabe qual que é o seu perfil para saber se você tem que parar de falar enquanto o cliente está falando? Porque tem um influente que fala muito, tem um estável que fala um pouquinho menos. Pô, você sabe como é que o seu cliente quer ser tratado? Então, ali naquele momento, você tem que vestir uma máscara e tratar ele do jeito que ele quer ser tratado, né? Se o cara é corintiano, você torce pro Corinthians, naquele momento ali você vira corintiano. Se o cara é São Paulino, você vibra com o título naquele momento. E tá tudo certo, por causa de frequência. Eu vou adaptando a minha frequência à daquele cliente. Mas infelizmente, a qualidade muito baixa e a quantidade cada vez mais alta, por incrível que pareça, de gente querendo entrar no mercado. E talvez aí seja aquela questão da barreira de entrada. Eu acredito que, assim, tem que ter pelo menos uma... Não que faculdade forme, tá? Mas você diminuindo a barreira de entrada, você consegue ter um mercado melhor. Mais qualificado. Mais qualificado. Agora, por exemplo, nesse último produto que eu fui no meeting ontem, a roleta começou hoje, só corretor com Cresce. Perfeito. Porra, parece óbvio, mas, cara... né? E é bom porque, assim, começa dessa forma. E a gente sabe que isso depois espalha de um jeito muito bacana, né? Porque teve um resultado bom. Exatamente. Então, assim, cara, até semana passada a gente tinha produtos lá com roleta de 180 pessoas. 180 corretores na roleta. Hoje, nesse lançamento, que é um baita de um produto, tinha 20 e poucos. Olha só que incrível. Ou seja, 10% só tem, de fato, cresce o estágio. Olha que coisa louca. E eu penso o seguinte, assim, às vezes tem uma tendência para as pessoas que vivem num mundo bagunçado, e isso é bagunçado emocionalmente, bagunçado financeiramente, da forma que é. O Brasil, ele ainda é um país muito incipiente, né? Assim, é instável demais em tudo. Exato. Tudo muito assim. Tende a achar que no mercado organizado ele não vai ter participação. Mas quando a gente olha para um mercado organizado de fato, como por exemplo os Estados Unidos, que é um mercado imobiliário já consolidado, bem consistente, lá dobraria o número de corretores, porque você tem um corretor para o comprador e um corretor para o vendedor. Como que a gente aqui não consegue fazer isso? Exatamente por causa da bagunça. Aí fica 2 corretores disputando uma vaga que não precisaria de disputa. Exatamente. Onde os 2 seriam respeitados como profissionais e seriam validados pela sociedade. Ou seja, os próprios proprietários, cliente. Isso, ou o próprio cliente comprador entende a responsabilidade de ter um corretor do lado. É porque o mercado é organizado. Cara, isso é tão pertinente, faz tanto sentido que eu acho que foi o Zé Virgílio que falou aqui. Dessa questão de placa, né? De colocar placa. Que ele fala que ele só capta com exclusividade. Isso, né? isso. E você vê como que é óbvio. Eu falo, cara, eu capto com exclusividade e apresento para todas as imobiliárias. Bom para todo mundo, bom para o cliente, bom para o corretor. Só que aí quando você... E eu tenho certeza que ele enfrenta esse tipo de resistência aqui. Quando você chega na outra imobiliária, o cara fala assim, mas não foi eu que captei, eu prefiro vender o meu que eu ganho mais. É isso. Então você vê que o mercado ele precisa de uma mudança profunda e talvez a gente não esteja aqui mais para ver essa mudança acontecer, porque é uma mudança muito estrutural. Perfeito. Não é uma mudança que você vai, de hoje para amanhã eu mudo. Infelizmente, não é. Porque você tem players, você tem cidades, por exemplo, que quem comanda o mercado são imobiliários.
Já pensou nisso? As imobiliárias que ditam o ritmo. Olha só. Não, isso aqui não cabe aqui, isso aqui não cabe cá. Ah, como que você vai entrar aqui sem piso, entregar sem piso? Não, aqui na cidade tal, isso não vai pegar. E aí o incorporador fica travado. Ele fica refém, né? Ele fica refém. Então, quando eu ouço, por exemplo, que aqui numa cidade desse tamanho, com um mercado tão grande desse, né? Cara, você vê prédio para tudo quanto é lado. Eu vim por aqui, eu passei por dentro do leste universitário ali. Um monte de prédio. Sim. E você não encontra um estúdio, é algo a se levantar uma seguinte questão. Cara, qual o motivo? Onde que está a educação realmente, né? A educação não fala assim, a educação básica, mas é uma educação de formação para o mercado imobiliário. Como que o corretor quer participar de todas as transações imobiliárias e ter que assinar junto uma escritura, que isso já foi um pleito há alguns anos atrás, e inclusive é um sonho, né, da classe, da categoria, sendo que a gente não consegue se respeitar no dia a dia. Exato. Às vezes ali, tipo, mostrar essa ética profissional com relação ao colega do lado, enfim. E nesse caso, assim, você pensa que talvez com esses jovens vindo para o mercado, porque hoje a gente está vendo outras profissões migrando para o mercado imobiliário, principalmente em épocas que são positivas, né, do mercado. A gente passou por uma época extremamente próspera para o mercado imobiliário específico. Você acha que com esses jovens não aceleraria essa questão da cultura? Porque eles já estão vindo como se fosse de outros ambientes que já são estruturados? Uma engenharia, por exemplo, até medicina em si. Ô Marcos, eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte, cara. O ambiente, ele sempre vence. Tá. Pode reparar. Que triste. Mas... Não é, mas é real. Tá bom. Então, o que ele vem? Ele vem cheio de gás, com ideias novas, e onde que ele entra? Num plantão que tem 30, 40, 50 corretores que são dessa geração. Sim. Né? Tá ruim, tá péssimo, tá horroroso e tal. E eu sempre falo pros novatos, eu falei, olha, você vai entrar, você vai ouvir isso aqui, que tá ruim, que não dá visita, que é isso. Agora, às vezes é um corretor que tá lá há muito tempo, devolve a pergunta pra ele e fala assim, cara, você é tão ruim, o que você tá fazendo aqui? Né? É uma estratégia errada, o cara de, menos gente aqui, menos rolê, menos gente na sorteio para roleta, mais possibilidade que eu tenho de atender. Então, cara, eu vou ser sincero, eu não acho. Puxa vida. Eu não acho. É triste, não é? É muito triste. Assim, talvez assim, é aquele ponto de que a gente teria uma perspectiva, né? Mas eu acredito, assim, eu vou continuar acreditando, porque assim, eu não posso perder esse brilho no olho, sabe? Eu não posso perder a esperança de um mercado que eu amo tanto. Sim, né? sim. Assim, não prosperar nesse sentido humano da situação. Sabe como que eu começaria, Marcos? Como eu começaria de cima para baixo. Tá. Se as imobiliárias se unissem, se as incorporadoras se unissem e falam, olha, eu quero só corretor com Cresce dentro da minha roleta, eu só vou ter no plantão corretor que tem no mínimo estágio assinado com tanto tempo, reúne as escolas de TTI, fala, vem cá, não dá, hoje você para tirar o TTI em São Paulo, você paga R$260. Online, você não precisa ir na escola, com 30 dias você manda pro Cresce, sai seu estágio. Então, enquanto esse tipo de situação acontecer, eu acho muito pouco provável que mesmo que entre uma galera nova, ele prospere. Entendi. Tá? Então, eu faria uma mudança ao contrário, seria de cima para baixo. Por mais que seja mais difícil, porque você tem que mudar a cabeça de pessoas que já estão no mercado. Triste, você pega, por exemplo, um cara que tem uma cabeça aberta, igual o Ronaldo Dantas, né? Que abre franquia e que dá valor, que valoriza o corretor. Vai acontecendo, né? Cara, o negócio vai. Então, se você pega um cara desse e conecta ele com outras pessoas que têm algumas ideias de melhorar mesmo o mercado, pra gente chegar num nível de um mercado americano que o corretor lá cobra para visita. Sim. Né? Eu não sei se acontece aqui, mas lá em São Paulo é o seguinte, de 10 pessoas que você tem agendado, 2 vão. Ou seja, faz o corretor investir tempo, ligação, dinheiro, tudo mais, agenda para ir lá. O cliente não vai. Eu falo então assim, olha, eu fiz um evento agora no Alto Tietê, aquela região de Mogi das Cruzes ali em São Paulo, e eu falei, cara, aprendam o seguinte, quem tem um agendamento, não tem nenhum. Quem tem 2 não tem nenhum. E o cara que estava comigo falou sobre máquina de vendas, né, sobre funil, e aí ele provou lá que, cara, você tem que ter 5 para 1. Então você tem que ter 5 agendamentos para uma visita. Né? Então isso tem que mudar. Perfeito. Agora, como que a gente muda? Será que é uma galera nova que vai entrar num ambiente
Eu ia usar uma palavra insalubre, inóspito, talvez. né? Insalubre, talvez. Onde as pessoas têm essa mania de reclamar, de falar que tá ruim, de que o outro produto é melhor, né? Efeito manada e tal. Ou a gente tenta fazer o inverso. Pega um incorporador sério, uma imobiliária séria e fala, cara, vamos mudar essa história aqui. Nem que eu... Né? A Mitre teve uma demandada de gente agora que começou a exigir Cresce. Entendi. E começou a exigir o básico, né? Porque, pelo amor de Deus, assim, como é que você tá atuando no mercado sem isso? Ué, eu vou advogar sem OAB? É isso. Eu vou operar sem o CRM? Assim, não, vamos exigir o básico. Aí você vê metade do time saindo. Ué, que isso? E aí que eu pergunto, loucura, né, Marcos? Será que isso é saudável ou não? Na minha ótica, é extremamente saudável. Porque você vai tirar, sei lá, 70% do quadro. Só que esse 70% responde a 5% do resultado. É isso também. E aí você dá valor naqueles 20%, 25%, 30% que ficou. Que realmente fazem a diferença. Treina o cara. É quem quer, né? É quem quer. Paga um valor de prêmio um pouco maior. Né? Investe. Então aí eu acredito que a gente comece... Tá. Mas eu tenho essa esperança também, tá? Boa. Eu tenho essa esperança. Que bom, sai com o coração mais E aliviado. Aqui, no que depender de mim, eu tô aí pra fazer, pra ser parte dessa mudança. Até porque a gente, assim, igual você fala, né? O coach, ele acredita na pessoa. Ele acredita no ser humano, a gente acredita na humanidade, né? A gente acredita que pode ser bem melhor o mundo. Pode, com ainda certeza. mais, assim, que a gente faz parte daquilo. E eu penso que a responsabilidade no ápice, dentro do profissional, é quando você também é responsável pela classe como um todo. Você quer saber se você é responsável no profissional? Entenda se você é responsável pela classe. Se você for responsável pela classe que você está atuando e representa, você é um bom profissional e é de responsabilidade ímpar ali. É isso. Eu não gosto de que falem mal de corretor perto de mim, até porque Sim. Quando... quem é você? Cara, eu sou corretor. Né? Eu sou engenheiro de formação. Eu tirei meu CREA. Acho que eu paguei 1 ano só e depois nunca mais. Né? E desde 2012 eu sou corretor. Né? Então, cara, você é corretor. Então, eu defendo a entidade corretagem. Porque, cara, a gente coloca dinheiro no bolso do cliente. A gente realiza o sonho. E não é um... Pô, no Brasil ainda tem, né? Essa questão do sonho, do American Dream aí, né? Do sonho da casa própria e tal, papá. A gente realiza esse sonho e não é valorizado. O cara não lembra. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, rapidinho. Eu comprei, não falei pra vocês que comprei? Sim. Da Mitre? Sim. Eu cruzo com corretora que me atendeu toda semana. Pergunta se ela fala comigo. Puxa vida. O gerente dela, pergunta se fala comigo. Não sabe quem eu sou. Olha que coisa louca isso. Entendi. Mas é São Paulo. Cara, é impossível um corretor não lembrar de todos os seus clientes. Mesmo se pegar um corretor que vende demais. Se o corretor for um corretor bom, é impossível ele não lembrar da fisionomia do cliente. Pode até não lembrar do nome, tá tudo certo. Mas é impossível ele não lembrar do cliente. E acontece. Nossa. Triste, né? Isso. Mas assim, significa, como você disse também, brilha os olhos pela oportunidade que tem. Então, quem é bom, vem para o mercado, que o mercado está aberto. Mas seja bom, né? Venha para fazer a diferença, venha para fazer... Faz o que tem que ser feito. Faz até dar certo. Dar certo, né? Eu falo que o único corretor que dá certo é o que fica e o que insiste e o que persiste. Né? Eu estava lendo um livro agora aqui, vindo no voo, e fala do primeiro passo. Dar o primeiro passo é importante. Cara, o primeiro passo... Quantas vezes a gente tentou, por exemplo, emagrecer? Começou a correr e desistiu. Segunda-feira. Não é? Segunda-feira, eu sempre falo isso, viu, Ana Hara? Não começa nada na segunda que dá um azar danado. Começa na terça, no domingo. Segunda vem um negócio ruim na cabeça. Mas é o seguinte, não é difícil dar o primeiro passo. Eu vou começar a emagrecer, tá bom, vou tentar, beleza. Vou fazer a dieta, no primeiro dia você faz, toma água só, né? Não toma refrigerante, não toma isso, não toma aquilo, né? 4º, 5º dia, volta na mesma história. Então, começar não é difícil. Na boa, não é difícil. Mas persistir, aí mora o desafio. Só que isso é em toda a área. Eu falo, cara, o corretor tem uma oportunidade que nenhuma, escuta bem o que eu tô falando, nenhuma outra profissão, nenhuma outra... Se alguém achar que tem, bota nos comentários, né? Liga aqui e tal. Nenhuma outra te dá. Não falei que com 30 dias de TTI lá o cara já tira o estágio? Você tira o estágio com 30 dias, você pode entrar numa roleta, pode fazer uma venda, você vai ganhar 200, 300, 400 mil reais. Que não ganha tudo isso, ganha 10. Quem que ganha 10 mil hoje? Sim. No Brasil? É isso. Não é? É isso, é um você percentual tem médico. mínimo. Mínimo, você tem médico. É porque às vezes a gente fala 10 mil, acho que é, nossa, várias pessoas ganham. E não é. Sim. E não é, né? Então, teve um estudo que saiu agora recente, para você estar entre 1% mais rico
do estado de São Paulo, você tem que ganhar acima de 30 mil reais. Que isso? Não é alarmante isso? É alarmante. Significa que os outros 99% ganham menos do que isso. E se a gente for abrir isso, nós estamos falando que em uma venda, o cara que ganha até 2 mil reais corresponde aí a 80% da população brasileira. Olha que dado. Isso é chocante, na verdade, inclusive. É chocante. Né? Então, assim, e vai muito de encontro com a pesquisa da tal da felicidade lá versus dinheiro, né? Versus o quanto que você ganha. Né? O Kahneman, que escreveu lá o Rápido e Devagar, ele fala que 75 mil dólares anuais de renda é o ápice da felicidade. Que você tem uma curva felicidade versus renda. Que dinheiro é importante, ok? Sim. Dinheiro é importante. Para manutenção, para autonomia, para tudo. Né? Ok. Só que acima de um determinado ganho, 75 mil dólares. Se você multiplicar isso, né, por 5, dá 300 e poucos mil reais por ano, vai voltar para 30 mil reais por mês. Que é mais ou menos essa pesquisa fez lá. Então, assim, até 30 mil reais por mês, o dinheiro tem muita relevância. Você busca aquele objetivo como louco. A partir daí, já vira outro propósito, né? Eu vou ajudar as pessoas. Super legal. E é bom a gente marcar coisas assim, né? Assim, você ter dados, você criar objetivos, metas, métricas. E isso o corretor não faz. Então, assim, só voltando aí para finalizar, né, o raciocínio. A gente está numa área que é uma oportunidade absurda. Então, se você é bom... E não precisa, mas eu sou bom em venda de... Cara, vende qualquer coisa. Quem vende um palito de fósforo vende um avião. A diferença é que eu tenho que conhecer o produto. Perfeito. Ponto. Né? Ponto. Então, é bom, entra. Quantos advogados? Eu tenho advogado comigo. Né? Eu tenho administrador, tenho economista. Tem um monte de gente que resolveu entrar. Eu não falo nem apostar. Ele foi ciente. Ó, é assim, é assado, é difícil, mas até eu fazer a primeira venda, depois o negócio começa a andar. Então, cara, é a única profissão que você pode ganhar igual ou mais do que um juiz, do que um médico, do que um promotor. Perfeito. Com 30 dias. Perfeito. Não tem. O problema é que a gente não é... Por isso que eu falo da faculdade para entrar, porque a faculdade ela te molda, talvez não... Fora a ciência biológica, né? Medicina, odontologia e tal. Mas eu fiz engenharia, ela não te molda para você ser um engenheiro. Ela te molda o comportamento. Eu fiz federal, então assim, o professor não estava nem aí. Quiser passar, irmão, você estuda, senão não tem. Então você aprende a se conectar. Você chama o outro, fala, cara, você é bom em física, vem cá que eu sou bom em estatística, vamos juntar. Perfeito. Então é isso que molda o ser humano. Eu não falo que molda tecnicamente não, tá? Acho que molda mais comportamento. Né? E isso na área da corretagem você não precisa ter. E que com 30 dias você pode colocar 100, 150, 200, até 500 mil reais no bolso. Perfeito. Né? Mas a gente vai mudar isso. Não, vamos lá, vamos pra cima. Vamos mudar isso. Vamos pra cima cavante, que a nossa energia é muito boa pra isso, né? Bacana. Exatamente. Cara, que gratidão mesmo, assim. Que papo bom. Nossa, já passou? Não, já passou, sim. É que eu conseguiria ir, eu tenho certeza, porque assim... É um assunto que brilha os nossos olhos, né? Eu consigo entender que você também tem esse brilho no olho. A Nahara, a gente está sempre conversando aqui sobre o mercado imobiliário, então iria ainda longas horas aqui. De qualquer forma, eu sei que você está aí super compromissado também. Você veio com a agenda bem programada para Goiânia. Espero que a gente consiga se encontrar ainda nesse mercado aqui. Né? Não só nesses dias, mas que a gente se conecte aí para frente. E prazerzaço, né? Vou falar para todo mundo aqui. Gratidão por vocês também terem assistido aqui até o fim. E com certeza muitas dicas valiosas. Se você perdeu alguma, volte aí. E se inscreva, né, no canal. Faça parte dessa comunidade que adora o mercado imobiliário e ama as histórias. Isso. E ama, na verdade, o desenvolvimento dos profissionais que fazem parte dele. É isso. Então, muito gratidão legal. Mais uma vez. Gente, obrigado. Nahara, Marcos, obrigado pelo convite. Sempre que eu estiver por aqui, eu vou mandar um oi para vocês. Ele falou, vamos lá bater um papo. Que Show! Eu adoro. É o conhecimento. E assim... É um conhecimento de gente, de pessoas que estão no mercado há muito tempo. Né? Não é uma pessoa que, vamos ver o que esse cara vai falar ali. Não. Pô, a gente está dando o passo a passo, né? Dicas práticas de como fazer e de graça. Sim. Tá aí, né? É só pegar e assistir. O dia que você me falou lá do podcast, o cara na hora. Eu tava no trânsito de São Paulo, né? Falei, pô, vou ficar 1h30 aqui mesmo. Não vou fazer nada, eu vou assistir. Eu não escuto, é difícil escutar música no carro, eu escuto muito podcast. É um conhecimento, eu acho que falta também isso pro corretor.
E para as pessoas, né? Tem tanto conhecimento Sim. de graça aí na internet que a gente acaba não aproveitando. Então, agradecer a Ana Hara e Marcos aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e vamos nos encontrar assim mais vezes, com certeza. Show de bola. Bom demais. É isso Obrigadão. daí, gente. Um forte abraço para todo mundo e a gente se vê.